Opinião Livre acompanhando sempre com muito prazer aqui mais uma edição do Café com Lojistas, promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre. E a gente chegou aqui meio em choque, na verdade, porque é o último Café com Lojistas do ano, né? Ou seja, o ano está indo embora, né, minha gente? Então, é isso aí, é a realidade. Bom, nossa palestrante de hoje é a Fabiana Estrela. A Fabiana tem uma atuação fantástica nesse setor, né? A Fabiana é presidente do Instituto CDL Porto Alegre, agora, recentemente, agrega a diretoria do Cindy Lojas. Ela é a proprietária, comandante, né? Proprietária, comandante, CEO, tudo junto da Estrela Franquias, que é nada mais, nada menos que Barriga Verde e Caverna do Dino, né? Ou seja, essa é a credencial da nossa palestrante aqui do Cindy Lojas. Muito legal te reencontrar, Fabiana. Bom, a gente tem uma série de assuntos para falar, né? Mas vamos começar pela tua palestra, né? O que tu vem trazer aqui hoje para os teus colegas de setor? Tá certo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de gestão com pessoas, que loja é lugar de cuidar de gente. Por que a gente está tendo essa visão em relação à loja? Porque a gente precisa compreender que ser humano, para doar sentimento, para gerar um clima de acolhimento, ele precisa antes receber. Então, se a gente quer que a nossa equipe entregue o melhor para o nosso cliente em termos de atendimento, a gente precisa cuidar dessa equipe também. E esse cuidado, ele precisa ser muito bem dosado, porque é uma relação entre seres humanos adultos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um cuidado quase que familiar em alguns momentos, a gente tem que saber qual é a linha divisória assim, entre essa amizade e a frieza. Não frieza assim, de ser frio, mas de saber ser profissional também nessa relação, de ter foco, exatamente. Mas sem deixar de ter o cuidado, sem deixar de ter o olhar de que ali tem um ser humano. E esse ser humano, ele está ali para dar continuidade na corrente do bem, que é atender bem o cliente que vem ali adiante. Então a gente precisa estar preocupado com isso, ele vai fazer o que ele receber. E o cliente precisa ser surpreendido e precisa ser atendido de acordo com o momento em que ele está, de acordo com a loja onde ele está também e de acordo com o seu perfil. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar em relação ao cliente e também em relação à equipe. Maravilha. Bom, Fabiana, o que a gente tem acompanhado, né, muitos especialistas dizem isso, o pessoal que atua no varejo também, quer dizer, falando de como é difícil hoje, né, tu manter uma mão de obra qualificada, manter uma equipe mobilizada, né? Me parece que o setor precisa do dobro ou do triplo, talvez, né, do esforço de energia, de técnica, de habilidade, de conhecimento para poder ter essa equipe, né? Até por ser, justamente como tu falaste, uma exigência desse consumidor, né? Quer dizer, como que tu faz essa... Como é que tu faz isso? É claro que é muito complexo explicar isso aqui agora, mas de que forma mobilizar, inclusive, uma geração que está tão desmobilizada, né? A gente vê uma geração jovem, numa época, lá no Zoom da CDL, nós acompanhamos, né, vários CEOs e mais o economista dizendo isso, quer dizer, uma geração... potencialmente na fase de trabalhar e que não está se envolvendo com o trabalho, né? Pode estar estudando? Pode, há uma parcela que está estudando, mas a outra que também não está envolvida com a necessidade e com o prazer que é de estar produzindo, né? Então, como é que se lida com isso? Então, na verdade não existe segredo, a gente tem que estar repensando as nossas ações todos os dias e ouvindo muito essa galera também. Ao mesmo tempo, a gente percebe que toda essa geração nova que está chegando aí, eles têm acesso a muita informação, mas como eu digo lá na empresa, eles têm acesso a títulos, porque eles não se aprofundam nas informações. E é tudo muito superficial. E as famílias me parecem, em alguns momentos, um pouco despreparadas para lidar com esses jovens também, porque os pais ficam impressionados com a suposta inteligência deles, que eles são realmente, eles têm uma sensação de mais inteligência, porque eles têm mais acesso à informação e eles têm mais estímulos desde cedo, desde bebê, mas eles precisam de orientação, eles querem conversa. Então, outro dia eu me surpreendi até num dos encontros do nosso grupo de RH executivos, que foi uma pessoa conversar com a gente de uma empresa que faz trabalho de outplacement, que é recolocação de mercado, e ele fez uma pesquisa grande com jovens em relação a planejamento de carreira. E eles disseram que o que mais chama a atenção deles numa empresa é existir a possibilidade do diálogo de carreira. Eles não querem nenhum plano de carreira estruturado, eles querem que o chefe direto deles, o líder direto
direto, converse com ele sobre carreira, explique para ele como é que funciona a carreira no mercado de trabalho, o que ele deve fazer para poder galgar essas posições de carreira, quanto tempo isso leva normalmente, como ele pode fazer para acelerar esse processo. Né? Como ele pode se qualificar para chegar nesse objetivo. Exatamente, porque a gente está lidando com um jovem que, além de estar num mundo diferente do nosso mundo de antigamente, ele está tendo oportunidades que os pais dele não tiveram. E os pais querem que ele abrace essas oportunidades, mas os pais não sabem orientar, porque eles não tiveram a educação que o jovem está tendo hoje. Né? Eles não tiveram as oportunidades que o jovem está tendo hoje de relacionamento. Então esses pais não sabem educar. O jovem chega na empresa completamente desprovido desse processo. E ainda a nossa formação, o nosso ensino não prepara suficientemente o jovem para o mercado de trabalho. A escola está muito longe da realidade ainda. Infelizmente. A gente vê um grande esforço dos professores, porque ensinar é um ato de amor. Então os professores estão tentando, mas eles também estão tendo essa dificuldade de encontrar o caminho, assim, de como fazer. Né? Então o jovem chega na empresa muito despreparado e a gente tem que estar muito preparado para orientá-lo, né? Tem que estar muito ciente disso. E o que acontece na maioria das vezes nas empresas é que os próprios gestores, os líderes também não estão preparados para lidar com isso. Eles não estão preparados para ensinar. Ser líder multiplicador ainda é uma coisa nova nas empresas. Se fala muito, mas se fazer na prática ainda é muito pouco. Acaba chamando o RH para dar treinamento, acaba chamando uma pessoa de fora para dar treinamento. Não que não tenha que ter isso, isso também é importante. O treinamento do RH é importante. Tudo é ferramenta, mas o líder tem que ter essa consciência de que cada vez mais ele vai ser um multiplicador, vai existir essa demanda dele, ele vai ter que ensinar no dia a dia, não um ensino formal de sala de aula, mas de sentar com as pessoas, conversar e retomar. Porque a gente acredita muito, e por isso que a nossa área de gente lá na empresa se chama Valor Humano, que as pessoas do bem, elas querem fazer as coisas certas, elas querem superar a expectativa do outro. Se elas não fazem isso é porque elas não sabem como fazer. E se elas não sabem como fazer, não adianta tu ir lá e xingar a pessoa ou cobrar simplesmente, dizer, olha, isso está errado, isso aqui tem que melhorar. Né? No varejo a gente fala muito, tu tem que melhorar o teu ticket médio. Sim, mas se ela soubesse como melhorar o ticket médio, ela já teria melhorado, porque é total interesse dela melhorar, né? Então a gente precisa compreender isso, assim, essa comunicação no dia a dia precisa ser diferente e o preparo das lideranças precisa ser diferente também para lidar com esse treinamento diário, porque como o varejo é muito rápido, e a gente sempre fala isso, varejo é detalhe, varejo é rápido. Então como é que eu vou esperar para daqui a um mês dar um treinamento para a pessoa, esperar alguém vir para dar? Eu vou ter esse treinamento como um complemento, mas eu preciso estar no dia a dia acompanhando e capacitando a minha equipe também, para que eles se sintam mais seguros, né, de trabalhar e de se desenvolver. E às vezes esse ambiente de insegurança e de incerteza é que faz com que as pessoas fiquem pulando de galho em galho. E eu não vou dizer assim que a gente sabe o segredo do bolo, porque a gente também tem rotatividade. Mas a gente está sempre trabalhando em cima disso para tentar que pelo menos aqueles talentos mesmo, aquelas pessoas diferenciadas, a gente consiga enjaular com a gente, assim, né? Prender mesmo, assim. Mas prender de coração, né? E não fisicamente, né? Não, isso a gente já ouviu falar em outras ocasiões e a Fabiana consegue, o teu índice é um índice baixo, eu acho, de turnover, né? Com essa tua mobilização em si. Justamente por isso que ela está aqui para falar. Como é que vocês estão, como é que está a tua rede? Quantos franqueados? Dá uns dados aí pra gente, só para vocês terem ideia da dimensão do que é essa moça aqui, né, como CEO. Vamos lá. Sim, são 45 lojas, nós estamos em 5 estados, alguns franqueados têm mais de uma loja, né? E o que a gente vê de diferença, assim, em relação a isso que estava falando da rotatividade, está muito na liderança. A gente percebe que às vezes uma loja tem rotatividade zero, no mesmo sistema, no mesmo formato de treinamento, e a outra loja está girando as pessoas, né? Tem o que? Um gerente, alguém que não está num bom momento, né? Às vezes, e aí ela precisa de suporte também. Então, por isso que a gente fala, a loja é lugar de cuidar de gente, assim. E todo mundo tem que estar atento com todo mundo, não é só o gerente com a equipe, né? É o franqueado com a sua gerente, é a franqueadora ou a retaguarda preocupada com a loja, com as pessoas que estão lá na ponta, é a loja também conseguindo dar um bom retorno para quem está no suporte, porque também é importante, né? Quem está no suporte também, ele agrega para esse trabalho, para esse processo fluir durante o atendimento e a venda, né? Então, todo mundo tem que estar sempre preocupado, tem que existir valor humano em todas as pessoas e não só no departamento de gente, né? E eu acho que é isso que a gente precisa começar a disseminar mais nas empresas, todo mundo assumir isso, né? E não ficar só lá para, não, isso é lá com aquele departamento, treinamento é lá com eles, recrutamento e seleção é lá com eles, né? Eu não me envolvo, não é comigo, né? E tem que ser. Hoje em dia as lideranças cada vez têm mais essa demanda de serem gestores de pessoas e mais ainda serem gestores com pessoas, né? Maravilha. Não, e aí o que acontece é a descoberta dessas pessoas que entram nesse mercado de trabalho, né? Do prazer que é
né? Tá atendendo bem, tá fazendo um bom trabalho, né? Isso é um processo, enfim, é um pouco disso que a Fabiana está trazendo aqui hoje para o Cindy Lojas Porto Alegre, e daqui a pouco já está começando. Eu gosto muito de conversar com ela, mas eu vou deixar ela começar aqui os trabalhos de hoje nesse Café com o Lojista. Fabiana Estrela, muito bom te reencontrar e um bom trabalho aí, né? Que vai ser bacana te ouvir. Muito obrigada, foi um prazer. Muito bem, já recebi uma plaquinha aqui de 5 minutos, 2 minutos, sei lá eu o que, né? Da nossa direção aqui. Enfim, estamos começando aqui com o evento, o último Café com Lojistas do ano. Eu vou conversar com o Paulo Penarri, que hoje está aqui fazendo a abertura do café, porque o nosso presidente Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, está em alguma missão aí de trabalho, está viajando, né, Paulo? Prazer te reencontrar, enfim, eu acho que a gente tem aqui um último Café com Lojistas do ano, o ano já está terminando, vem aí uma demanda, um momento importante para o varejo, né? E o Cindy Lojas sempre acompanhando esses momentos, né? O prazer é todo nosso, realmente, é a 9ª edição do café, né? Um evento que foi um sucesso este ano, como os anteriores, casa cheia, né? Uma grande palestrante. E estamos nos preparando para o final do ano, sim. É uma data muito forte para as pessoas, para o comércio. E a nossa missão é essa. O Cindy Lojas Porto Alegre está aí para qualificar e desenvolver o comércio de Porto Alegre. E esse evento, o Café com Lojista, que já se solidificou no nosso mercado, cumpre o seu objetivo, né? Basta ver o público, basta ver a qualidade dos nossos palestrantes. Maravilha. Bom, não quero passar por aqui, não te deixar falar sobre um grande evento que nós temos, né? Que está sendo construído aí. É claro que a gente sabe que é uma construção, né? Mas nós temos o Brilha Porto Alegre, que vai ter aí o seu grande start nesse final de ano, né? Queria que tu falasse um pouquinho desse evento. Nós temos e nós vamos resgatar o espírito natalino da nossa cidade. Porto Alegre é uma grande capital, mas que nos últimos anos vem esfriando nessa época, né? Então nós queremos recriar essa atmosfera de confraternização, essa atmosfera de encantamento que o Natal propicia. O que é bom para as pessoas é bom para o comércio. Então nós temos isso como missão. Este ano, uma ação conjunta com o Cindy Lojas Porto Alegre, a CDL Porto Alegre, o Sindipoa, a Prefeitura de Porto Alegre, e com um apoio promocional com toda do Grupo RBS, nós vamos começar esse processo, né? Isso é um evento que não se faz num ano, né? Isso é uma caminhada, é uma jornada, mas toda caminhada começa com o primeiro passo. E nós vamos começar firme e vamos dar continuidade. Nós precisamos alterar o nosso humor, nós precisamos alterar o nosso astral em Porto Alegre. Mais do que nunca nesse momento pós-eleições, aliás. Sem dúvida, nós temos exemplos aí de sucessos como a nossa Serra, né, como Natal Luz. As boas práticas estão aí para serem copiadas, não precisamos reinventar a roda, isso já está feito, nós temos que fazer a nossa parte. E o Cindy Lojas Porto Alegre, mais uma vez preocupado com o nosso comércio, com a nossa capital, com o nosso desenvolvimento econômico, vai começar esse processo com muita firmeza. E temos certeza que daqui a alguns anos nós vamos estar conversando diferente do sucesso que está sendo o Brilha Porto Alegre. Do turismo não passar direto por Porto Alegre e ir para Gramado, que é um evento belíssimo, mas realmente Porto Alegre mostrou com a Copa do Mundo que tem condições de sediar, né, alguma coisa grandiosa, que é esse pool dessas entidades aqui, né, como o Paulo falou, que está promovendo então esse Brilha Porto Alegre. Paulo, muito legal te reencontrar aqui, tomar um café junto com vocês. A gente só lamenta que seja o último, né? O ano está terminando, mas enfim, o Cindy Lojas não para aí nas suas programações. É verdade, foi um ano muito cheio de atividades, de muitas realizações, e está terminando e daqui a pouco já está começando, né? Daqui a alguns meses já estamos em 2015, já temos um planejamento muito forte, uma programação grande de eventos, e nós que agradecemos a cobertura e o apoio de vocês aí. Maravilha, prazer te reencontrar, Paulo Penarri. Obrigado, muito obrigado.